Vamos hoje falar sobre a consciência, um assunto interessante hoje, né? Aliás, todos os assuntos são interessantes, mas hoje nós vamos falar sobre isso, né? A consciência. O texto é de João capítulo 8, né? João capítulo 8, tá? Nós vamos fazer a leitura então desse texto, tá? Vamos ler esse texto, certinho? Vamos lá então, João capítulo 8, o Evangelho, né? Capítulo 8. Diz assim, Lisânias também, bom dia, aí chegando. Diz assim o texto, João 8. É o texto da mulher adúltera, né? Então vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. É a maneira rabínica de ser, né? Naquele contexto, né? Numa posição estratégica, ensinava o povo que estava ali, ó Deus, para ouvir, claro, palavras boas, palavras sábias, né? De um rabi, de um mestre, no caso como Jesus, né? O verso 3 diz, os escribas e fariseus, essa dupla maravilhosa, né? Escribas e fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Quer dizer, eles trouxeram a mulher e parece com o maior prazer do mundo, a expuseram diante de todo mundo, né? Obrigando-a a ficar em pé. O texto diz que eles dá a ideia de que eles forçaram, né? De que eles realmente obrigaram a mulher a ficar em pé ali e tal, no meio de todo mundo e tal, aquela coisa toda, né? Então ela tinha que ficar de pé ali para todo mundo, para que todo mundo pudesse vê-la e aí então analisar a situação dela, né? Eles iriam expor a situação dela publicamente, e aí, dependendo da situação, ela seria apedrejada, né? Claro, lógico, dependendo da situação ali, ela seria apedrejada, porque era isso que acontecia com as mulheres adúlteras, segundo a lei, né? Só que tinha um problema aí, é que a lei romana, ela não dava essa liberdade aos judeus de executar, né? De matar, né? Ninguém, né? Através da pena de morte, claro, seja por apedrejamento, seja qualquer outro tipo de maneira, né? Que a pessoa seria executada, isso era terminantemente proibido. Então eles não podiam fazer isso, eles não podiam executar a pessoa, tá? Os judeus, tá? Isso através, obviamente, do poder do Sinédrio, né? Que era tipo um tribunal, né? Judaico, tribunal político-religioso, né? Judaico. Bom, eles não podiam então fazer isso, mas essa mulher foi colocada ali e diante de todo mundo e, claro, já armando tudo para que ela fosse apedrejada, né? Pelo menos é isso que sugerem os líderes religiosos, como os escribas e fariseus, que eram interminavelmente, né? Terrivelmente inimigos de Jesus. Muito bem. Então, fazendo-a ficar de pé no meio de todos ali, certo? Essa mulher. E o verso 4 diz, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante
adultério, ou seja, ela foi ali apanhada no ato do adultério, né? Então, era um caso realmente clássico de apedrejamento, né? E tal. Aí, por isso que eles vão dizer no verso 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Claro, eles queriam pegar Jesus em alguma pauta ali, até porque Jesus conhecia o contexto romano, claro, e a lei romana. Ele sabia muito bem que isso não era permitido aos judeus fazer, né? Apedrejar, matar. Mas Jesus, né, como eles mesmos disseram, né, mestre, né? Então Jesus sabia tudo, conhecia tudo e sabia muito bem como sair dessa situação, e ele sai de uma forma tremenda, né? O verso 6 diz: isto diziam eles tentando, né? Olha a ideia deles, isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Por quê? Porque se ele falasse, não, ela deve ser apedrejada, eles iriam denunciá-lo junto às autoridades romanas, claro que iriam, né? E se ele dissesse que não, eles também iriam acusá-lo de não estar cumprindo a lei, né? A lei de Moisés e aquela coisa toda. Então Jesus estava numa situação meio complicada ali, aparentemente, né? Mas Jesus Jesus então vai dar as respostas necessárias. Muitas vezes a resposta que temos que dar às pessoas é o silêncio, né? Quando dizem alguma coisa, ou quando pensam alguma coisa da gente. Muitas vezes tem que fazer isso. Jesus, então, sábio, né? Claro, né? Deus vai ter um momento aqui de silêncio, né? Então eles fizeram isso para pegar Jesus, eles estavam tramando contra Jesus, certo? Então, o verso 6 diz: isto diziam, né, eles tentando para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. As pessoas ficam querendo conjecturar, especular o que Jesus estava escrevendo ali. Olha, ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Se fosse para ser revelado o que ele escrevia, né, ou o que ele escrevera, né, certamente a Bíblia tinha falado. Se ela não falou, é porque realmente não tem como, né, não tem como saber o que ele estava escrevendo ali, tá? As pessoas ficam conjecturando que seria enumerando os pecados daquelas pessoas que estavam acusando a mulher, ninguém sabe de nada. Em relação a isso, não está revelado, né? O certo é que ele estava escrevendo. Isso é certo, isso é fato. Aliás, esse negócio de especular é horrível, né? Você especular o que o outro está fazendo, deixou de fazer, o que o outro pensou, deixou de pensar. Isso não é fato, né? Isso é especulação. E muitas vezes isso é julgamento, né? É nada de uma coisa com a outra. Como insistiam na pergunta, os religiosos insistiram, né? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Brincadeira, né? Aqueles que dentre vós estivessem em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Pronto, acabou. Depois de um momento de silêncio, né, os religiosos insistiram com Jesus. Jesus, então, simplesmente diz isso: quem estiver aí sem pecado aí, gente, atire a primeira pedra. Ele não disse nem para atirar e nem para não atirar, ele disse quem estiver sem pecado. Mas é claro que Jesus conhecia o seu público, né? Ele conhecia o seu público, porque ele conhece o seu público, ele conhece as pessoas,
Ele me conhece, te conhece, conhece todo mundo. Jesus conhece o seu público, o coração de cada um. E ele sabia que ele estava diante de uma turma religiosa, hipócrita, falsa, né, que queria, na verdade, destruí-lo, acabar com ele, acabar com o seu ministério, acabar com a sua vida, e claro, né, antes do tempo, né, e tal. Ele sabia de tudo isso. Então, Jesus, na sua tranquilidade, né, ele ali abaixou-se e escrevia, né, ali, entendeu? Escrevia e tranquilo. Depois ele fez essa pergunta, uma tranquilidade do mundo, conhecendo os corações dos acusadores. Na verdade, o que salvou aquela mulher foi exatamente os pecados dos acusadores dela, né? Daqueles religiosos, né? É isso que salvou aquela mulher. Porque Jesus, ele não disse para apedrejar e nem para apedrejar. Claro, ele só colocou a situação, né? Ele só colocou a situação, só colocou ali a questão. Quem estiver aí sem pecado, atire a primeira pedra, entendeu? É isso que ele fez, né? Então, se ali, aquelas pessoas que estivessem ali na cena, né, junto com aquela mulher, é lógico que ela, né, morreria, porque uma ia começar o primeiro lançar a pedra, pá, não, eu estou sem pecado, pá, o outro, eu também estou sem pecado, pá, no que se entende sem pecado, né? Eles iam matar aquela mulher, mas eles estavam, né, realmente, digamos, cheios de pecados, né? E o texto vai dizer isso, vai mostrar claramente isso. É bom quando o texto diz, né? E não quando ele não diz, né? Vamos lá. Diz aqui, ó, o verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhe disse, né? Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Muito bem. Aí o verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele continuou, ele voltou na maior tranquilidade. E aí o verso 9 diz, né? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, olha bem, gente. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, que os mais velhos deveriam ser os primeiros a tirar as pedras, né? Foram saindo, né? Só ficou Jesus e a mulher ali, né? Só Jesus e a mulher no meio, né? Ali naquela situação, naquela cena toda ali. Olha bem, acusados pela própria consciência. O devocional dessa manhã tem esse título, né? A consciência. Acusados pela própria consciência. Gente, é tão bom quando você não é acusado pela sua consciência, né? É muito bom demais. Meu Deus do céu. O problema não é se você é acusado de alguma coisa, se alguém diz que você fez ou não alguma coisa. A grande questão é se a sua consciência está bem com Deus, né? Está tranquila, né? Isso sim é que é importante na vida. Esse negócio de alguém dizer que você fez isso, fez aquilo, bababá, tá com nada. Até porque também, aquele que é acusado de algo que ele não fez, ele tem que ficar tranquilo e até pedir a Deus para ter compaixão daqueles que inventam coisas ou que julgam, né? Falam coisas que não é verdade. Então, eu acho que aqueles que têm a consciência tranquila devem fazer isso. Orar por aqueles que estão caluniando, né? E tal. Jesus foi caluniado, meu Deus do céu, como Jesus foi caluniado.
Como que falaram de Jesus, coisa que não devia, até de demônios, chefe dos demônios. Não é demônio simples, não. Chamaram Jesus o chefe dos demônios, né? E aí, fazer o quê? E o que eles vão fazer comigo? O que eles vão fazer com outros cristãos, né? Claro que eles vão, as pessoas vão fazer todas as coisas imagináveis, né? Impossíveis aos olhos humanos e imagináveis, né? Então é isso daí. Mas o que é legal nessa coisa toda aqui é a consciência. Isso que eles não tinham. Porque eles foram acusados, aqueles que iam tocar pedra na mulher, eles foram acusados pela sua própria consciência, né? Eu disse que é tão bom quando você tem a consciência tranquila diante de todas as situações, mas também deve ser tão ruim quando alguém é acusado pela sua própria consciência, né? E tem alguns que têm a consciência cauterizada, né? E eles não conseguem, né? Nem ter isso, né? Infelizmente, eles não conseguem nem ter isso que esses religiosos tiveram aqui, acusando a sua própria consciência, porque simplesmente eles estão achando que estão fazendo a coisa certa, né? A coisa certa, né? Que as suas atitudes são certas. Então, infelizmente, tem muito isso por aí, né? Muito isso por aí. No meio político, por exemplo, poxa, né? Não, acho que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo a coisa certa. O cara está roubando, o cara está tirando dinheiro do povo, o cara está fazendo a coisa, ele acha que está fazendo a coisa certa, ele não é acusado pela própria consciência, que se fosse ele mudava de atitude, igual esse pessoal aqui mudou de atitude. Há uma coisa boa nesse texto aqui, né? Que é isso daí, esse pessoal mudou de atitude. Tá? Mas vamos lá, né? Então, acusado pela própria consciência, né? E depois do verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Onde estão aqueles teus acusadores? E aí ele fez essa pergunta e depois logo ele faz: ninguém te condenou? Sim. Aí respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Ninguém. O pessoal que estava acusando ela eram tão pecadores que não tinham condições de acusá-la, né? E a consciência doeu, né? Acusados pela própria consciência, né? É isso aí. Aí ela disse: nem eu tampouco. Aí Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Mas ele disse: vai e não peques mais. É isso daí. Sim, ele amou, ele não condenou, até porque ele não veio para condenar, mas ele disse: vai e não peques mais. É isso que ele disse. Vai e não peques mais. Não repita isso. Não torne a praticar o adultério. Simples assim. Ele não condenou, mas não faças isso mais. Não peques mais. É isso daí. Bom, eu vou ler agora o devocional. A consciência é muito importante na vida, meus irmãos. Muito importante. Eu passei por uma situação lá na cidade que eu morava, né, e que pastoreava. E aí teve uns lances lá que aconteceram lá. Eu tranquilo, a irmã falou assim: pastor, eu não entendo o senhor. Como é que o senhor fica tranquilo diante dessas situações todas, as pessoas falando isso, falando aquilo? Assim, eu fico assim porque eu tenho consciência tranquila. Não fiz realmente nada, então não tenho que me preocupar com nada. A não ser com as pessoas, né, que estão fazendo isso e que realmente, claro, lógico, Deus sabe que eu não tenho nada a ver com isso, e é lógico que mais cedo ou mais tarde nós vamos responder diante dele, né? Agora eu estou tranquilo. E a irmã ficou assim meio espantadona, né, com a minha reação, mas é assim que a gente tem que reagir mesmo, né? A gente pode sofrer, mas tem que ter a consciência tranquila, isso é que é importante na vida da pessoa. Agora vamos lá, ó, devocional 167, a consciência. Conhecendo a situação da mulher adúltera, de João 8, 1, 11,
E de seus acusadores, Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Verso 7. Depois que Jesus falou isso, os acusadores, diante da pecadora, agiram surpreendentemente. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, né? Verso 9, que eu li, né? Preparados, ou melhor, armados com pedras nas mãos, eles possivelmente consideraram e perguntavam-se, eles possivelmente consideraram e perguntaram-se, eles se perguntaram, né? Eu estou colocando uma possibilidade, é uma hipótese, né? De perguntas que possivelmente eles faziam, tá? É uma hipótese, não está no texto, é uma hipótese. Certamente, aí eles falando, os acusadores falando, né? Deixando as pedras e falando, ou pensando, certamente não estamos em melhor situação moral do que esta mulher. E se esse homem chamado Jesus, que é chamado de profeta por muitos, resolver revelar os nossos pecados diante de todos? Isso é uma hipótese, tá? Porque é uma coisa que eles podiam ter pensado, poderiam ter pensado naquele contexto, tá? Vai que esse homem chamado Jesus, né? Ele resolve revelar os nossos pecados aqui e mostrar o quão nós somos hipócritas, falsos, e estamos em pior situação do que esta mulher, né? É complicada a situação, né, amados? Complicado demais. Vamos lá então, para a gente fechar o nosso raciocínio. Podemos dizer que Jesus atirou uma pedra na consciência deles, atirou uma pedra na consciência dos acusadores da mulher, tá? Contudo, não para matá-los, como eles queriam fazer com a mulher do texto, mas para despertá-los, fazê-los pensar nas suas próprias ações imorais, aparentemente ocultas aos olhos humanos, aos olhos dos homens, né? Então Jesus atirou uma pedra, espiritualmente falando, na consciência deles e pá! Aí eles despertaram, né? Acusados pela própria consciência, eles despertaram. Peraí, né? Nossos atos são piores do que dessa mulher, porque a gente está acusando. Que negócio é esse? Nós não temos condições nenhuma de fazer isso, né? Nenhuma mesmo, né? Eles foram saindo então, certo? Mas eles pecavam e os homens não viam, né? Era oculto aos olhos humanos, né? Os homens não viam, né? Mas Deus vê tudo, conhece tudo, né? Muito bem. Contudo, dentre os religiosos de hoje, quem tem condições morais de atirar pedras e prosseguir escrevendo uma história irrepreensível? Quem tem condições de atirar pedra, né? Quem tem condições de ficar atirando pedra no outro aí, apontando erros e babá? Quem tem condições? Muito bem, né? Certo. Não fomos chamados para atirar pedras, julgar ninguém, mas amar incondicionalmente o próximo. Eu não disse apoiá-los em seus erros. Eu não estou falando isso, apoiá-los em seus erros. Claro que não. Eu disse amá-los, ainda que, como Cristo, mostremos com compaixão e claramente pelas Escrituras os seus pecados. Quer dizer, como Cristo, eu vou mostrar os seus pecados. A Bíblia diz assim, amando-os. Eu vou dizer, a Bíblia diz assim, eu não vou apoiar os seus erros, tá? Eu não vou julgá-los, eu apenas vou dizer o que a Bíblia diz, tentando ajudá-los a sair daquela situação amorosamente, tá? Bom, não devemos julgar ninguém, né? Apedrejar ninguém, mas amar as pessoas. Com a palavra, o perfeito juiz, Jesus. Vai e não peques mais. Amém? Deus abençoe. Bom dia para todo mundo.
Deus abençoe grandemente. A consciência, meu amado, nada melhor do que a consciência. Não importa se falam ou não de você. Bom seria se não falasse, né? Até por causa das pessoas mesmo, porque para não pesar, Deus não pesar a mão sobre elas, né? Bom seria se não falasse. Mas se falarem, né? Jesus disse para ficar feliz, né? Bem-aventurados são, né? Quando caluniarem, disserem todo mal contra vós, bababá, essas coisas. Jesus falou claramente isso. Então não fique tranquilo, né? A questão é não pecar. Estar diante de Deus com a consciência tranquila de fazer a coisa certa, de amar as pessoas, de desejar o bem às pessoas, sempre, 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 tá? A consciência, tá bom? Deus abençoe. Valeu, amados. Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão conosco e as pessoas que estão conosco. Deus abençoe. Lisânias, né, Queiroz, sempre com a gente aí. Deus abençoe, Lisânia. Rosângela também, irmã Luzia, Deus abençoe, Rosemi, Viana, meu irmão, Deus abençoe grandemente em nome de Cristo, tá? Deus abençoe todo mundo, aqueles que estão vendo e aqueles que irão ver depois. Depois eu vou colocar aqui na página, e aí quem quiser ir no meu canal depois, inscrever-se no meu canal, quem quiser compartilhar, fique à vontade, se essa mensagem abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença mais uma vez. Que bênção, Senhor, estarmos aqui. Oh, Deus, que bom termos a consciência tranquila, Senhor, diante de Ti. Mas como é ruim quando a nossa consciência pesa, quando realmente somos acusados, ó Deus, por ela, de algo que fizemos que não foi muito bom, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajude a viver nesta vida, a seguir o conselho de Cristo, vai, não peques mais, né? Porque é isso que Cristo, o Teu Filho, falou e ensinou-nos. Deus, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo, a viver na Tua presença, a louvar o Teu nome, a adorar o Teu nome, a pregar a Tua palavra, a viver a Tua palavra na íntegra. Ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta meditação, que eles sejam abençoados por Ti, que elas sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus, que as famílias sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, nosso querido Brasil, prospere essa nação, que dê paz a essa nação. Deus, em nome de Jesus, fique conosco, nos dê Tua graça, Tua bênção, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe, em nome de Cristo. Grande abraço. Fique com Deus. Até amanhã, 8 da manhã, se Deus permitir. Abraço.